E aí, cidadão? E aí, cidadã? Muito bem-vindo de volta. Hoje o vídeo é diferente. Nós vamos falar de chaves. Chaves para a internet das coisas. E não é o chaves daquele chaves, nada disso. É uma chave que pode gerar energia elétrica. E eu posso usar isso para acionar um rádio, para transmitir dados via internet das coisas. O que é isso que esse cara tá falando? Vamos dar uma olhadinha aí sobre como essas chaves podem revolucionar a sua aplicação de IoT. Vamos dar uma olhada. E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo de volta. Dessa vez o vídeo é diferentão. Eu vou falar de chave, acionamento mecânico e o que esse acionamento mecânico teria a ver com a tal da internet das coisas. Se você der uma olhada na série dos 3 vídeos anteriores, onde eu tratei do Bluetooth da Onsemi, o RSL10, né? Eu mostrei um kit de Energy Harvesting, onde eu consegui utilizar uma chavinha em que eu pressionava aqui, ó. Pressionava essa chavinha e esse pressionamento de chavinha permitia gerar uma energia suficiente para alimentar o meu módulo Bluetooth. Eu quero apresentar uma chave que a gente tem no line card lá da Avent, da Alps, que consegue fazer isso. Essa chavezinha aqui, ela permite, através desse clique aqui, desse pressionar de botão, gerar energia nesses dois terminais que podem alimentar o Bluetooth ou qualquer outro dispositivo sem fio de baixo consumo. Então eu queria conversar com vocês sobre a linha de Power Generation Devices da Alps. São chaves dedicadas para gerar energia quando elas são pressionadas. É uma chave eletromecânica e aí eu quero mostrar como é que ela funciona. Bom, alguns detalhes interessantes desse tipo de dispositivo. Primeira coisa, ela tem um ruído relativamente baixo. Eu vou colocar aqui pertinho do microfone e fazer o pressionamento para você dar uma olhada. Olha só, para você ouvir, né? Ó. Pressionei. Isso é o ruído máximo que ela gera nessa operação. Se ela estiver embutida dentro de uma caixinha para fazer às vezes o interruptor, você não vai nem ouvir direito. Talvez o interruptor que você tenha na sua liga e desliga da sua lâmpada seja mais barulhento do que esse clique que eu tenho aqui. Então ela consegue fazer isso com baixo volume, né? Com baixo ruído. Ela tem uma durabilidade impressionante. A Alps garante aqui 1 milhão de ciclos de operação, né? Então você pode fazer essa operação aqui 1 milhão de vezes sem destruir a chavinha, né? Então a garantia aí de que isso vá durar por 1 milhão de ciclos. E a quantidade de energia gerada, ela é da ordem de 170 microjoules para cada ação de pressionamento e soltar. Fui, voltei. Fui, voltei. Então cada um desses idas e voltas aí do cursor gera 170 microjoules, né, dentro do teu sistema, ok? Bom, alguns dados técnicos que você tira lá do datasheet dessa chave, né? Dimensões mecânicas, né? Tudo aquilo que eu já falei, de baixo ruído, alta durabilidade, 1 milhão. Ela tem um cursor aqui que avança para dentro 3,3 milímetros e volta 3,3 milímetros. Então, mecanicamente, você tem que prever que esse cara vá precisar desse espaço para poder ser acionado, 3,3 milímetros. E você precisa de uma força de 7,5 newtons, não é muito. Você consegue facilmente com o dedo, né, fazer esse pressionamento aqui da chavinha. E cada vez que eu pressiono e solto, há um pico positivo de energia de 170 microjoules. Quando eu solto, um pico negativo de energia de 170 microjoules. Então ela gera energia nos dois sentidos e você vai entender nos próximos slides, mecanicamente, eletricamente, eletronicamente, o que está acontecendo. Se a gente desmontar a chavinha, eu não fiz isso com a minha ainda, né? Mas há um conjunto de pecinhas aqui mecânicas que permitem a geração dessa energia, né? Então eu tenho aqui o meu slider apoiado em 2 molas e um corpo móvel que vai fazer um ímã aproximar ou afastar de uma bobina fixa. Esse movimento mecânico de afastamento e aproximação do ímã com a bobina é quem faz o uso daquelas leis de eletromag
para poder gerar, induzir uma tensão na bobina, uma energia nessa bobina. Então, já que a gente está falando de eletromag, o princípio básico que se apoia para que essa chavezinha gere energia é a lei de Faraday da indução, né? Onde uma tensão aparece cada vez que eu tenho uma variação de fluxo em relação à variação de tempo, ou seja, conforme esse campo magnético varia, né, em cima de uma bobina, né, com o número de voltas aqui da bobina, me aparece uma tensão induzida. A mecânica construída nessa chave, a minha bobina fica fixa, e esse acionamento do meu ímã é móvel, quando eu pressiono, quando eu retorno. Eu tenho uma outra foto aqui que mostra ele de lado, que é bem legal para você perceber. Então, quando eu pressiono isso aqui, o meu ímã vira para um lado. Quando eu solto, ele vira para o outro. E aí eu tenho a indução de energia nessas bobinas aparecendo em cada um dos terminais. Como esses terminais geram energia aqui, eu preciso condicionar esse sinal para que eu possa utilizar ele como aconteceu aqui no caso do sensor, né, Energy Harvesting da Onsemi, usando o SIP RSL10, né, o Bluetoothzinho. Então, um circuito sugerido para eu utilizar disso vai ser mostrado aí, porque lembre-se, quando eu pressiono, ele gera um pico numa direção. Quando eu solto, ele gera um pico em outra direção. Eu precisava aproveitar toda essa energia, porque o meu dispositivo, apesar de ser baixo consumo, ele precisa ter uma quantidade de energia para poder funcionar. E aí, a gente sugere, por exemplo, que seja feita uma retificação, né, de onda completa para esses pulsos, a colocação de um regulador, e isso é acionado direto no meu circuito de RF. Lembra lá no vídeo do Bluetooth que o RSL10 parte com uma tensão de 1.1 volt. Então, se eu quiser ter uma estabilidade aqui para que esse pico não chegue, eu mantenho um regulador, né, de 1.5 volts e esse cara já vai partir aqui perfeitamente. No circuito do meu dispositivo, eu ainda coloquei um capacitorzinho aqui para ele armazenar a energia que vem para cá. Então eu tenho uma quantidade de energia armazenada que dá um tempo suficiente de consumo para eu acionar o meu Bluetooth. É nisso que se baseia esse dispositivo aqui. Então, sem bateria, sem nada, apenas com a parte mecânica, com acionamento mecânico, é que eu consigo fazer, através desse circuito super simples, o condicionamento de sinal. Um segundo circuito, com alguns acessórios, te permite, inclusive, detectar se eu estou numa borda de subida ou de descida, se eu estou pressionando ou se eu estou soltando a minha chave. Então, por exemplo, para um botão de pânico, de emergência, eu sei que o cara pressionou, segurou por um tempo e soltou. Isso pode ser um condicionamento de alarme disparado, por exemplo. Se for um pressionamento acidental super rapidinho, ele não faz nada. Se for um pressionamento que o cara segurou por alguns segundos e só depois de alguns segundos veio o segundo pulso de energia, eu consigo detectar através desse circuito quando foi que eu tive uma borda de subida, uma borda de descida, fazendo a medida desse sinal, usando um MOSFET aqui e tendo para mim um acionamento quando subiu ou quando desceu. Quando a tensão aqui é positiva, eu polarizo esse diodo, passa sinal. Se a tensão é negativa, não vem polarização nesse diodo, não passa sinal. Então eu sei que houve uma transmissão no pressionamento, houve uma transmissão na soltura do botão. Tá claro? Então é um circuitinho bem tranquilo de entender e de implementar, ok? E aí vem um universo incrível de aplicações de internet das coisas em que você pode utilizar esse tipo de conceito, né? Então, por exemplo, você quer saber se o portão está fechado ou não, você pode colocar uma chave de fim de curso sem fio, sem bateria, que apenas encostar lá, ele já manda um pulso dizendo encostei. Quando o portão se abre, eu mando um pulso abrir. E eu tenho, através daquele circuito de detecção, a informação de que foi fechado ou que foi aberto, porque ele gera isso nos dois sentidos, né? Em banheiros públicos, por exemplo, o cara pode saber se uma cabine está utilizada ou não. Eu conto quantas pessoas estão ocupando aquele local, por exemplo.
emergência, ferramentas. Eu vou listar a partir de agora aqui uns 10 slides, alguns exemplos para você ver como é impressionante a gama de aplicações que a gente pode ter para essa chave que gera energia sozinha. Eu só preciso aqui pendurar algum dispositivo que transmita essa informação sem fio a longa distância com baixíssimo consumo. Eu mostrei, por exemplo, nos vídeos anteriores que o RSL10 consegue fazer isso. Existem outros rádios no mercado com outras tecnologias que eu pretendo abordar aqui ao longo dos vídeos que a gente vai lançar no YouTube, essas tecnologias para vocês verem. Então eu quero me deter aqui em algumas aplicações. Deixa eu vir aqui para as aplicações. Por exemplo, em casa, né? Uma série de aplicações para casa podem ser utilizadas com isso. Eu quero saber, por exemplo, se o cara retirou do lugar o extintor. Isso pode indicar um incêndio. Então você deixa a chavinha lá, né, o peso do extintor pressionando isso aqui, tá lá, acabou, transmitiu, tá lá. Quando o cara um dia soltar isso, ó, não precisa de bateria, não precisa de nada. Tá aqui mecanicamente preso lá no fim de curso. Eu soltei, tirei o meu extintor, pá, transmitiu. Opa, e eu sei que é transmissão, lembra daquele circuitinho? Eu sei que é transmissão de soltura. Então aí o cara pegou o extintor. Acabou de utilizar, colocou de volta, então eu tenho um status dos extintores em toda a minha planta da casa, da indústria, etc. Um detector de alarme para porta, janela, uso de gás, etc. Então, qualquer coisa que eu queira saber mecanicamente, se estava lá, se não estava lá, se abriu, se fechou, se teve contato, se não teve contato, um circuito feito com essa chave e um transmissor sem fio, sem bateria, sem nada, vai te dar essa informação assim que o movimento mecânico acontecer, né? É lógico que a indústria de alarmes tem várias aplicações. Então, botão de pânico, quebrou uma janela, sensores de emergência. Então, uma pessoa que cuida da CIPA, né, que é da segurança, pode ter um crachá com essa chavinha em que, se aparecer uma situação de emergência, ele aperta um botão no crachá e, na verdade, está acionando essa energia e manda isso aí. Esse crachá não precisa ser trocado nunca, porque não vai bateria, não vai nada, tem um radinho lá que o dia que acontecer algum evento que ele vai precisar testar isso está funcionando. Então isso é legal, é long life. O cara não tem problema de bateria, não tem que trocar isso nunca, né? Não tem que fazer um recall disso nunca. Aplicações médicas, né? Imagine um botão de emergência em que você tem um idoso sendo cuidado por alguém e você precisa chamar uma enfermeira. Esse tipo de acionamento é super tranquilo de acionar, né? Mesmo uma pessoa fraca, assim, com pouca força, com uma mecânica bem construída, consegue pressionar isso. E independente da bateria, você consegue acionar e mandar uma informação. Olha, preciso de uma emergência, eu preciso chamar alguém. Uma mesa de restaurante, eu quero fazer um pedido, né? Então eu coloco isso aqui na mesa, sem precisar de bateria, sem precisar recarregar, eu aperto e eu tenho o ID do meu Bluetooth, do meu rádio que transmitiu, e eu mando para dizer qual é a mesa que chamou, por exemplo, né? Na área médica, uma gaveta de medicamentos com medicamentos perigosos, controlados, né? Você quer ter o controle de que alguém abriu aquilo inadvertidamente. Então, quando você abrir a caixinha, dispara aqui um comando que manda um sinal para o teu gateway, para a tua informação, para o teu telefone, né? Para alguém que vai capturar esse sinal e informa que a pessoa abriu aquela caixinha. Se era o horário, se era a pessoa autorizada, ele libera. Se não, ele manda só um alarme dizendo que, olha, alguém inadvertidamente abriu aquilo. Frotas que querem, por exemplo, controlar se a pessoa mexeu no combustível, né? Então houve um abastecimento autorizado, mas houve um descarregamento de combustível não autorizado. Então o cara foi lá no posto autorizado, abriu, essa chavezinha pode detectar a abertura. Se o cara fez mais uma manipulação, isso pode estar registrado e mandar um dado para a central do rastreador, por exemplo, informando que não houve uma manipulação correta, fora do período previsto, alguém mexeu no tanque de combustível. Você pode ter um controle de frota mais interessante.
Para ônibus, por exemplo, o botão de chamada, né, de parada do ônibus pode ser feito com isso aqui. Então você pode colocar um rádio robusto, um Bluetooth para transmitir e sem bateria, sem nada, encapsulado lá, a pessoa pressionou, chamou a parada, né, e passou a informação de que vai descer no próximo ponto. Então sem bateria, sem nada, né? Controle remoto, acionamento de garagem, acionamento de portão, ligar e desligar as lâmpadas, ligar e desligar ventilador. Então tudo isso aqui, se você tem uma rede de comunicações sem fios, com Bluetooth, por exemplo, Mesh, como eu mostrei nos vídeos anteriores, você pode acionar esses caras todos usando isso aqui sem bateria, com 1 milhão de apertadas, né? Praticamente lifetime cycle, né? Funcionamento pela vida inteira para você, né? Na indústria, putz, tem trocentas aplicações, né, de internet das coisas industriais com acionamentos em que eu posso mandar a informação utilizando um conceito como esse. Aqueles pedais, né, que acionam máquinas, que fazem acionamento de prensas, abertura e fechamento de portas, etc. Tudo isso pode ser feito com essa chave sem fio. Então você não precisa ter fios mais mandando isso. O cara pressionou esse cara pôde mandar sem trocar bateria, sem nada, com robustez, etc. Né? E, o céu é o limite para o tipo de aplicação que você pode fazer com esse cara. Imagine aqui um suporte de ferramentas em que cada uma das pessoas, ao tirar a ferramenta, dispara um alarme dizendo, olha, o ID disso era o martelo, alguém foi lá e pegou o martelo. Então você tem a informação de que o martelo foi retirado para alguma ação. Quando o cara pegar e voltar com o martelo, ele vai, né, fazer mecanicamente isso e o martelo voltou. Então, controle de ferramentas, etc, etc, etc. Ok? Bom, o céu é o limite para essa brincadeira. Só que ela é uma brincadeira aí disponível para venda, preço de tela de uma unidade desse cara, $23, 23 trumps, né? Lá no site da Avnet. Uma combinação desse cara com um rádio de baixo consumo, como é o caso desse Bluetooth, você tem um universo de aplicações possíveis para serem feitas. Imagina que ao invés de Bluetooth você coloca um rádio Sigfox, ou um rádio LoRa, ou um rádio Zigbee, né? Ou alguma outra comunicação Low Power One de baixíssimo consumo, onde aquele condicionamento de sinal é suficiente para acordar o dispositivo, transmitir um burst e dormir de novo, né? Então, para essas aplicações que eu mostrei, esse sistema vem bem a calhar e é uma coisa bem diferente de se pensar, né? Uma chave mecânica que eu posso fazer acionamentos para os meus dispositivos e com ele, sem bateria, sem nada, garantir uma vida útil bem grande da minha aplicação. É para isso que a gente grava esses vídeos aqui no canal, para dar umas ideias malucas e ver que tem aplicações até em chaves que podem permitir com que o teu produto, o teu projeto de IoT tenha uma aplicação fora da caixinha, uma aplicação bem diferente. E talvez uma aplicação dessa seja uma chance de você ganhar um mercado que o teu concorrente está tentando entrar e que você não tem um diferencial de mercado para oferecer. Se você fizer um botão como esse aqui, com um sistema sem fio, e garantir que a durabilidade é de 1 milhão de ciclos de operação e nunca precisa trocar bateria, com certeza a sua aplicação tem vantagens que a sua concorrência acaba não tendo, ok? Legal, muito interessante, espero mesmo que você tenha gostado e vamos aí até o próximo vídeo. Um forte abraço, muito obrigado pela audiência de vocês. Tchau, tchau. Wow.